Aí eu não aguento mais o Bagé, cara. Eu não aguento mais o Bagé. Ah, Baldassio, eu tô rindo pra não chorar, cara. Sério, eu tô rindo pra não chorar. Não, aí Que não final de tem, semana, né? A gente tem aí aí não tem corneta. a primeira vitória do Inter, né, contra o Botafogo. Sabe que eu achei que ia ser até o jogo mais complicado do Inter e aparentemente não To- foi. Porra, todos E, nós, né? agora, cara, sabe que é até chato, sabe? Porque a gente tem um programa aqui que é 30 minutos e a galera tá elogiando muito, porque a gente não fica aqui gritando, brigando, né? Que a gente é pai bola e fazendo opinião, informação, quando vê terminou o programa. Mas a gente, até por ter menos tempo, a gente queria poder falar mais de futebol, né? Mas a gente já viu que a gente tá sempre se prendendo a falar de alguma coisa de arbitragem. Cara, o VAR no Brasil foi um mal baldaço. E ele chegou pra ajudar. Tá, mas assim, mas por que que transformaram no mal? É isso que eu não consigo entender. Cara, o nível de. O JB foi feliz hoje no debate Reis quando ele disse o seguinte: que as pessoas esqueceram da regra máxima de Arnaldo César Coelho, que foi o principal comentarista de arbitragem do Brasil por muitos anos. A imagem é clara e a regra também é clara. Pelo amor de Deus, gente, as pessoas estão brigando com a imagem. Bagé, para não parecer que nós estamos puxando as coisas aqui para o Rio Grande do Sul e tal, e nós tivemos escândalos no jogo do Grêmio, pega o São Paulo e Palmeiras, cara. O que que foi aquilo? O que que foi o VAR dizendo que o jogador do Palmeiras escorregou e por isso atingiu o adversário? Nós estamos. Não, o Bagé, o erro dentro do campo, a gente só chamaria o árbitro de incompetente. Agora, o cara que olhou aquilo em 10 monitores, e não deu o pênalti. O cara que olhou em 10 monitores, o Kahneman se desvencilhando com o braço e resolveu expulsar o Kahneman. O cara que olhou em 10 monitores, o Marlon puxando a mão que já estava grudada no peito quando ele toca na bola e achou que era pênalti. Velho, claro que eu não vou falar em má fé aqui. Eu não vou falar em má fé. Mas a incompetência, ela extrapolou todos os níveis. Que eu não sei se é soberba, se é incompetência, se é burrice. Eu não sei que nome dá mais para isso. Tu sabe que tu falou agora do lance do Kahneman, né? E quando a gente. E a gente tá, pô, muitos anos, né? A gente ficou repórter de goleiro ali, então a gente ficava vendo o que era o tumulto na cobrança de uma falta na área, ou principalmente de um escanteio. E, cara, essa coisa do atacante ou do zagueiro, um se agarrar no outro e botar a mão, porque o cara fica marcando a distância, né? Pra não É. precisar ficar olhando pro adversário e saber onde ele tá posicionado e tentar chegar antes na bola, tu marca uma distância. E aí, por várias vezes, a gente escutava aquele. Plé! Que era o cara dando tapa pra tirar a mão do corpo. Mas não era uma Óbvio. agressão. Às vezes, quando os caras se conheciam, eram amigos, até um ria pro outro, né? Pô, pegou pesado, não sei o quê. Então isso faz parte do jogo. E mais, tu não tinha câmera pra definir isso. Sabe? Era até uma proteção pro próprio árbitro. E o lance do Marlon, sabe, é de um absurdo tão grande, porque se questiona muito o tal movimento natural ou movimento antinatural do braço. E o Marlon é muito inteligente quando ele vai na bola, porque ele vai na bola e até pela experiência, ele cola o braço direito no corpo. E aí o que mais me chama atenção, último lance do jogo, já tinha dado 8 minutos, ele deu mais um minuto de acréscimo, o Lucas Casagrande. Aí no último lance, o VAR chama, ele vai no VAR. Meu, se os caras chamaram o VAR, é porque tem algo que eu preciso de auxílio. E ele olha o lance e ele volta e marca o pênalti. Cara, o jogador de futebol tem que ter uma frieza muito grande. Ah, tá bom, mas peraí, Bagé, não fica enchendo o saco. O Baldasso falou aí do jogo do Palmeiras e São Paulo. Tá, o árbitro da partida lá, o Abel. Como é que é o nome? Não sei o que é Ramon Abate Abate Abel. Abel. Ramon É. Abate Abel. Tá, beleza. Eu acho que a Ramon ajuda Abel, né? Porque ele ajudou o técnico do Palmeiras ontem. Ah, não, mas ele foi pra geladeira. O do Grêmio lá, o Casagrande foi pra geladeira. E como é que tu faz com o ponto do São Paulo? E como é que tu faz com o ponto do Grêmio? Isso aconteceu com o Inter, aconteceu com o Palmeiras, vai acontecer. Não dá mais, Baldaço, porque os caras estão brigando com a imagem. Não existe isso de brigar com a imagem, cara. E aí tu Não, chega a uma conclusão, o que eu vou eu, acreditar? O que eu vou Eu não pensar? vi, eu não vi todos, tá? Mas disseram que no final de semana teve erro no jogo do Vasco, teve erro. Alguém disse, não lembro quem, que Do esporte Cruzeiro, teve uns 4 placares invertidos por conta de erros de arbitragem no final de semana. No final de semana. Isso é muito grave, cara. Isso é muito grave, porque nós estamos falando de milhões, velho. Daqui a pouco nós estamos falando de um time que deixa, não vou nem falar ser campeão, mas estou falando de um time que deixa de se classificar para uma Libertadores da América por causa de um erro de arbitragem. Aí tu pega os valores em premiações, em público, em renda que o time teria numa Libertadores da América. Velho,
O VAR, o VAR não veio para minimizar o erro. O VAR veio para acabar com o erro. O VAR veio para acabar com o erro, velho. Porque tu tem a imagem repetida 50 vezes, não tem mais erro. Acabou o erro. Não pode ter, não pode ter um erro quando passa pelo VAR. Velho, eu não sei mais o que te dizer. Não Tu sei mais. sabe que no domingo eu fui a Gramado lá, porque tinha um evento lá promovido pelo consulado do Grêmio lá de Gramado. E aí tinha um jogo Amigos do Romário, eles até vieram com o uniforme do América do Rio, contra as lendas do Grêmio. E aí eu fiz a primeira caravana do Bagé, que é um projeto novo que eu comecei, de viajar o interior do estado e tal. E fiz a primeira transmissão com imagem do meu canal. Levei a equipe da ProHub, cara, eles deram um show. Porque Legal. a gente fez replay, e não fez replay só do lance dos gols. Ah, daqui a pouco lá caiu o cara perto da Eu área, vi. a gente já, não, ô, Gui, põe o replay pra gente ver se foi perto ou longe da área. Pô, muito bacana. Drone, uma transmissão profissional realmente. Mas no meio, antes de começar o jogo, passou por ali o Darley. Ele foi lá porque ele não tá com condição de jogo, ele machucou o joelho. O Darley na pelada ele joga como centroavante, né? Então acabou machucando o joelho, mas aí ele foi ali pra dar um abraço nos caras e tal. E aí ele passou, quando ele passou por nós, a gente chamou ele, eu e o Charlie, ele sentou ali e ficou conversando com a gente. Daqui a pouco ele fala, né? Aí a gente perguntou pra ele, pô, o Dali é um deputado federal, né? Pô, Dali, o que dá pra fazer lá na parte de cima, né? A respeito. O Romário, inclusive, ele repostou hoje as aspas do que ele mesmo tinha dito pra nós na entrevista ali antes do jogo, sobre essa questão da arbitragem, que tá muito alta, e a gente perguntou pra ele, né? Afinal de contas, o Romário é um senador da República. E o Delay toca num ponto que eu também ouvi muito, mas eu nunca tinha falado isso no ar. E os árbitros não falam isso no ar. O Delay disse uma coisa. Na verdade, o árbitro de futebol, ele não quer ser profissionalizado. Porque se ele for profissionalizado, os caras vão chegar e dizer assim, tá bom, Baldar, só, tu vai receber aqui, sei lá, tu vai receber aqui os teus 20 mil reais, só que é o seguinte, agora tu tem que trabalhar só para arbitragem. E o Claro. árbitro de futebol não quer. Porque ele é chamado para fazer a final do campeonato amador, do campeonato da praia. Ele daqui a pouco vai fazer presença VIP numa festa. Daqui a pouco ele vai fazer entrega do prêmio não sei da onde. Aqueles que se comunicam bem vão ser mestres de cerimônias não sei aonde. E aí o cara, ele quer ter essa vida de nômade. Então essa história de que o árbitro quer a profissionalização, tu já viu alguém pedindo profissionalização de árbitro que seja árbitro? Mas Nenhum. nós somos muito palhaços, né? Porque a gente passou tanto tempo, precisamos ajudar os árbitros, precisamos para Nada. aquele o JB fez isso, ó, agora passamos da meia-noite, o JB fez isso ontem no debate raiz. Pobrezinho dos árbitros. Eles têm que ter um nutricionista, tem que ter um personal. Eles não podem ter outro emprego, eles Ah, têm que ter condições. Eles não querem isso, cara. Eles eles não não querem isso. querem. Eu abandonei essa ideia de pregar a profissionalização dos árbitros há muito tempo. Eu estou preocupado agora é com a formação dos árbitros. Com a formação Não. dos árbitros. Como é que árbitros desta qualidade estão habilitados? Alguns, inclusive, com escudo da FIFA. Não tem cabimento, velho. Não tem cabimento. Ô Baldaço, pra gente ir terminando os assuntos, o Inter ganhou, e tu sabe que o Inter ganhou um jogo, eu até não vi no momento, claro, eu ficava assim, eu tenho sempre o monitor que eu tô vendo o jogo do Grêmio e o monitor que eu vejo quando o Inter tá em campo, né? Mas como os jogos eram no mesmo momento, eu dei uma olhada ali e tal, depois que eu fui ver, e eu até prestei mais atenção depois, em alguns trechos da entrevista coletiva do Ramon Dias, tá? E do Emiliano. Eles são muito experientes, né? O que tem de experiência é o Ramon, o Emiliano já aprendeu com o pai também, então tá acostumado a lidar com ele. Porque eles fazem questão de deixar todo mundo com o pé no chão. Porque eu vi que tinha Uhum. algumas perguntas já mais eufóricas. Pô, voltou a jogar bem. Pô, tu desmanchou um esquema que não tinha te deixado nada e tu reorganizou. E eles falaram, né, da importância que tem de ainda ter uma certa calma. É que eu acho que pela vitória, e o jogo ser contra o Botafogo para mim é mais time atual do que o Corinthians que o Inter jogou e muito mais que o Claro, Juventude que jogou. Então eu claro. acho que com essa parada agora, eu não sei se vai servir para ele ajustar, mas ele tirou um peso das costas dessa parada do que fosse o contrário, se ele tivesse perdido ou empatado, que, meu Deus do céu. Bagé, nós estava passando fome, Bagé, e de repente vem um ala minuta na nossa frente. A gente se atirou de cabeça, pegando com as mãos, com os pés, de qualquer Aquele jeito. refrigerante geladinho. Meu Deus do céu, o Bagé. Eu até disse antes do jogo que eu não imaginava, não estava imaginando que todas as coisas fossem resolvidas no estalar de dedos, né? Que é devagarinho. Não foi nada devagarinho. Eu não sei o quanto vai ser perene, o quanto a gente pode imaginar uma sequência de coisas positivas a partir de agora, mas no jogo foi perfeito.
Foi perfeito, foi É, perfeito. Porque eu costumo dizer o seguinte, Bagé, eu divido a minha análise de futebol para dizer se um time é competente no aspecto tático, físico, técnico e psicológico. Eu estava quebrado nos quatro. Estava quebrado. Era um time bunda mole, o time correu por um prato de comida o jogo inteiro. Era um time fisicamente combalido, o time estava dando carrinho na bandeira de escanteio aos 45 no segundo tempo. Tecnicamente, meus melhores jogadores tinham afundado, todos eles jogaram muito no sábado. E taticamente, era uma bagunça. Não só o time foi organizado, como o treinador botou um novo esquema que corrigiu os principais problemas que o Inter tinha. Então foi um bálsamo, Bagé. O jogo contra o Botafogo nos encheu de alegria e esperança de novo, cara. é que tu precisava vencer. Sabe, tem um momento, o futebol não adianta. O futebol é justamente é, uma necessidade o tempo inteiro de resultado, cara. Eu lembro que acho que era o Vianney Calê, né, que falava naquele azedume dele, ele sempre dizia antes, olha, não adianta, tu pode discutir isso tudo, mas sem o resultado nada acontece. Porque eu joguei muito bem. Quanto é que foi o jogo? Ah, perdi por 2-0. Pô, não adiantou nada. Às vezes é melhor tu jogar mal e conseguir vencer, né? Porque tu vai ser cobrado por isso. E também no futebol, não dá pra separar o imediatismo. O Roger só foi demitido porque estava mal. E só se trouxe alguém porque queria mudar o rumo. Então já tinha, se vai pro terceiro jogo sem vitória, e é um terceiro jogo que ele podia tomar gol, a gente pode discutir, eu acho que se eu sou o juiz, eu dou o pênalti em cima do mercado, embora a característica do mercado é uma característica parecida, tá? Eu acho, com a do Kahneman. Até por se tratar de argentino, e eles são bons jogadores, são experientes, como eles já não têm mais aquela vitalidade de marcar a distância, eles marcam muito tocando no cara. E, cara, eles vão abraçar, eles vão beliscar, eles vão puxar. Mas eu acho que vencer e vencer não tomando gol, eu não sei se é uma verdade ainda, tá? É muito recente. Mas, querendo ou não, ele traz algo positivo, até pra tu te iludir um pouco, que tava faltando. Tava faltando ganhar e tava faltando não tomar gol. E poder parar, tu falou sobre isso, Bagé. Imagina se o Inter perde esse jogo e tá, vamos lá, a 1 ou 2 pontos da zona do rebaixamento e para agora na parada FIFA por 11 dias. Tu imagina o ambiente para trabalhar. Essa vitória, mesmo que tu falou em resultado, resultado, eu falo em desempenho, desempenho. Ela me entregou tudo o que eu precisava, essa vitória. E ela me deu tranquilidade, cara. Ela me deu tranquilidade. Gente, a gente está elogiando bastante o Ramon Dias e o Emiliano, não é porque a gente está adorando o trabalho que eles implementaram. Eles não implementaram ainda nenhum trabalho. Eles estão fazendo alguns movimentos. Eles estão aí há 10 dias. Estão aí há 10 dias. E em 10 dias, embora tenha jogado muito mal nos 2 primeiros jogos, ele não perdeu. Ele não perdeu. E ontem conseguiu uma façanha em se tratando de Inter, anteontem, sábado, na melhor, já faz 2 dias, que foi não tomar gol. Então ele pode. Agora sim vai começar um trabalho de verdade. Porque agora são 10 dias que tu vai botar os caras no campo reduzido, vai trabalhar jogadas, tu tem um novo esquema que funcionou, tu pode aprimorar coisa aqui, aprimorar coisa ali. Então, cara, tudo leva a crer, Bagé. O futebol, às vezes, é muito ingrato, mas tudo leva a crer que o Inter volta melhor. Que o Inter volta melhor, fazendo uma campanha digna até o final da temporada. E tu sabe que o Grêmio, quando voltar agora, ele joga contra o São Paulo, né? O Inter vai jogar contra o Mirassol fora de Onde? casa, o Inter joga com o Mirassol fora, o Grêmio pega o São Paulo na Arena. Ah, Mas o jogo do final de semana que tu acabou até de citar, além do jogo do Grêmio e do Inter lá no sábado, domingo, né, teve o jogo do Palmeiras contra o São Paulo, o Palmeiras ganhou, mas teve o lance de um pênalti descaradamente não marcado pelo Ramon Abate Abel e que o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, ele só faltou parabenizar o juiz cara, por não isso é ter muito feio. marcado, né? Isso é muito feio. Logo É. ele que cobra. Porque assim, ó, se ele é o técnico da resenha, que ele quer tirar uma onda, ele quer jogar pra torcida dele, eu até compreendo. Mas ele que gosta de dar aulas de bons Isso, costumes e retidão isso. de caráter em toda a coletiva, poxa, pra ele não pega bem. Mas vamos lá. Aí o presidente Júlio Casares, presidente de São Paulo, ligou para a CBF. Ligou para o presidente da CBF. E ouviu do presidente da CBF o presidente da CBF dando razão a ele, que o árbitro tinha errado. Tanto que os dois árbitros do jogo do Grêmio e do jogo do São Paulo, eles foram nesse momento, suspensos, né? Estão Geladeira. fora das escalas, estão na geladeira. Só que o próximo adversário do Grêmio é esse São Paulo. E por que eu tô dizendo isso? Porque o presidente do São Paulo fez tudo aquilo que eu quero que a minha direção de futebol, e foi a segunda irritação que eu tive na noite de sábado.
E talvez ela até numa proporção muito maior. Porque, Baldasso, a vida ela te oferece várias oportunidades às vezes. A gente que depois não consegue identificar. Ou com o tempo tu consegue entender que aquilo que te aconteceu lá em determinado momento era uma oportunidade que tu não tinha entendido. Tu não estava preparado. O presidente Guerra teve uma oportunidade de se reconciliar em parte com o torcedor do Grêmio. Porque no sábado ele tinha a obrigação, até do cargo dele, de ter falado. O Mano nem deu entrevista, só que mandaram o Guto Peixoto. Com todo o respeito, o Guto é meu amigo. Mas convenhamos, o Guto tava cheio de dedo, porque o Guto sabe, cara, isso quem tinha que falar era o presidente, tô eu falando aqui. Então o presidente Guerra teve essa possibilidade. E eu não consigo imaginar. Eu não faria isso e tu também não faria se estivesse no lugar dele, Baldasso. Tu é presidente do clube, tu tá vendo o jogo, tu tá tão irritado quanto qualquer gremista. E aí tu tem a possibilidade de entrar chutando a porta, batendo na mesa. Como tu disse uma frase nessa segunda-feira no debate, é isso que eu concordo muito. Sábado era o dia do presidente arrumar um processo. Ele tinha que ter chutado todo mundo, ofendido todo mundo para defender o Grêmio. Óbvio. Essa era a obrigação dele. E o que ele fez? Ele se omitiu. Ele baixou a cabeça, entrou no ônibus cabisbaixo. E mais, nesta segunda-feira, 3 representantes do Grêmio foram até a CBF. Guto Peixoto, Luiz Wagner Vivian... Desculpa, Guto Peixoto não foi. Rossato, Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol. Luiz Wagner Vivian, diretor executivo de futebol, mas que é um cara, entre aspas, influente na CBF. E Luiz Felipe Scolari. O presidente Alberto Guerra não foi, sabe por quê? Porque ele tinha uma entrevista marcada na ESPN. Então, Baldasso, eu não sei mais o que pensar. Ele se esforça para simplesmente... Melhor tu já fez. Tu começou a chamar ele de ex-presidente. Tu começou a chamar ele de ex-presidente. Não, mas é que, cara, eu vou te dizer uma coisa. Nós não devemos. Essa situação, para mim, é chocante, tá? Ela é chocante. Por um motivo muito simples. E aqui eu não estou falando das obrigações do cargo, que a gente pode até falar, era a obrigação do cargo claro. de ele tomar frente do processo. Eu estou falando de gremismo. Eu não estou aqui duvidando que ele é gremista o suficiente, eu não teria direito disso. Mas, cara, essa é uma situação que todo gremista fica com raiva. E tu sendo presidente do clube, tendo a possibilidade de externar essa tua raiva e cobrar a todos de qualquer forma, ele não ter aproveitado isso me choca, cara. Sabe, me faz realmente imaginar que o presidente entrou num piloto automático de final de gestão que ele nem fica mais indignado. Porque se ele tivesse ficado indignado de verdade, como ele ficou com a imprensa um tempo atrás, ele teria chutado a porta da sala de coletiva, o Mano chegando para a coletiva, segura aí, para assessoria. Segura aí que o Mano vai falar depois. Quem vai falar agora sou eu. Porra! Pelo amor de Deus, cara. Foi uma coisa, são erros de arbitragem. O que aconteceu no jogo do Grêmio foi escândalo. Foi escândalo. Ela exigia o protagonismo do presidente do clube. E, de novo, ele se omitiu. Não tem nenhuma explicação, sabe? Eu vou te dizer uma coisa. O presidente Barcelos, até teve um tempo que eu falava muito isso. Ali durante o Campeonato Gaúcho, eu acho que teve erros para os dois lados. Acho, sim, que teve vários momentos que o Inter soube trabalhar muito melhor. Esse momento, inclusive de botar pressão, tá? Porque o condicionamento faz parte do jogo. E tu pensa assim, ó, se daqui a pouco o fulano lá tá gritando e eu não posso fazer nada diferente, eu vou fazer o mesmo que ele fez, então eu vou gritar. Vamos ver quem é ganha no grito. Mas eu não tenho o direito de, enquanto presidente, enquanto diretor de futebol de um clube do tamanho do Grêmio, me omitir, porque isso é uma obrigação, tá junto dos meus deveres. E teve um momento que o presidente Barcelos, ele tá com sono já, né? Já tá chegando a tua hora, já passamos ali da meia-noite, né? Então o presidente Barcelos, ele gritava e teve um momento que eu dizia, cara, eu discordava do que ele lutava, mas eu concordava com o direito dele questionar, porque eu gosto do cara barulhento. Não dá, o futebol é isso, Baldasso. O futebol tu não pode tratar como um clube de tênis ou um clube de pôquer. O futebol não é pôquer, o futebol é truco. O jogo é parecido, mas o truco é uma gritaria danada. O pôquer já... Não, calma aí. O cara tá pensando aí, não vamos gritar muito. Cadê o whiskyzinho? O whisky. O truco é a cachaça e a batida na mesa, sabe? Então o futebol é mais truco que pôquer. E eu acho que tá faltando um pouco isso. Sabe que no Inter, o jogo contra o Botafogo, ele apresentou algumas coisas que tecnicamente cabem a gente analisar. E a gente tem a semana inteira para analisar as questões táticas do Inter, acho que vale, mas eu quero pegar individualmente algumas situações. O mercado que tu citou, ele é um caso à parte no Internacional. E estes casos à parte, eles devem ser respeitados.
Porque um jogador da índole do mercado, e eu não falo só do futebol, e o futebol dele é muito bom, e ele fez uma grande partida como o terceiro zagueiro, jogando como uma espécie de líbero. Mas o espírito desse jogador, no meio do jogo, o Inter estava bem no jogo, ele estava mijando. Não lembro quem do Inter lá estava dando um xixi no cara, porque o cara não marcou como tinha que marcar uma bola. Esse tipo de jogador tem que ser preservado, cara. A gente não pode abrir mão desse tipo de jogador. Mesmo que ele tenha seus 37 anos de idade, o Inter tem que pensar na renovação de contrato desse jogador. E o outro que eu quero citar, eu não vou falar do Alan Patrick aqui, que jogou uma grande partida, porque o Alan Patrick está bem, recuperou seu futebol. Quero falar de um jogador que a gente criticou quase o tempo todo no Internacional, que fez uma partida monstruosa no sábado. Eu falo do Thiago Maia. Porque essa primeira função do meio-campo do Inter virou uma celeuma o ano inteiro. Quando chegou o Fernando assumiu a condição. Quando saiu, foi uma crise. Tudo que aconteceu, o Thiago Maia que o Inter não pagou, aí o Thiago Maia que queria ir para o Santos, aí o Thiago Maia que não jogava bem. Então, nesta recuperação, ou ao menos neste jogo de recuperação do Internacional, a atuação do Thiago Maia ela foi monumental. Teve uma hora, Bagé, porque eu dizia que o Thiago Maia era uma bigorna no meio-campo do Inter, ele era uma âncora que puxava o Inter para baixo. Teve um lance que o jogador do Botafogo recebe a bola na meia-lua da grande área ofensiva para chutar em gol. E o Thiago Maia está a 5 metros dele. No movimento que ele fez, o jogador do Botafogo, para tirar a bola do pé esquerdo para o pé direito para chutar, o Thiago Maia veio como um caminhão e tirou a bola dele. Então eu saúdo muito essas recuperações individuais que aconteceram neste jogo contra o Botafogo, porque elas são reflexo, né, Bagé? Elas são reflexo de um processo todo que mudou. É porque tem uma questão de forma de cativar os jogadores, né? Eu não sei se vai dar certo e te confesso que eu torço para que não dê certo o Ramon Dias e o Emiliano. Mas eu lembro que, principalmente na época do Corinthians ali, a gente notava algo do Emiliano que agora que a gente entende o porquê que ele acaba tendo um certo protagonismo nos trabalhos. No Corinthians, ele era um agregador. Ele era um algodão entre os cristais. Tu via que era ele que lá separava o jogador e tal. E vários takes, vários cortes assim que tu via dos colegas da imprensa de São Paulo davam conta de sempre ele conversando com o jogador. E eu notei que em alguns vídeos que eu vi dele no dia a dia do Inter é isso. É sempre ele conversando com o jogador. É sempre o jogador indo na direção dele. Eu acho que, sei lá, deve ser linguagem, alguma coisa. Ele consegue ter. É muito parecido com o que o Matheus Bach faz no trabalho do Tite. O Clebinho Xavier fica fazendo o trabalho do técnico, né, se preocupando com a questão tática. E o Matheus era sempre o cara de estar no contato com os jogadores e tal. E eu acho que isso ele tem um peso. Eu não sei, daqui a pouco é só vassoura nova, tá? Mas ele tem um peso que tu consegue, por vezes, dar uma sacudida. Porque tem o jogador e nós, de maneira geral, seres humanos, qualquer que seja o departamento da sociedade brasileira que tu execute algum tipo de serviço, de trabalho, tem o cara que vai funcionar no grito. E tem o cara que vai funcionar na parceria. De tu encostar, olha só, eu preciso de ti. Eu preciso que tu faça isso. E tu tem que saber identificar isso. Tem que saber identificar cada caso. Ponto. E por isso que, repito, tá? Eu não tô tão empolgado quanto tu. Já tá mais empolgado que tu é torcedor também. Então tu trata também com o coração. Mas eu acho que esse ponto. Resta saber se vai ser vassoura nova ou se eles vão conseguir prolongar isso. Porque a chegada do Roger também foi benéfica, lembra? Ele chega, ele traz o grupo para ele. O professor Paulo Paixão era o cara que começa a botar todo mundo nos cascos e tem um certo tempo que deu tudo certo. Resta saber qual é esse período. Eu acho que até é uma parada legal de tu ver com teus repórteres, se eles já não viram, qual foi esse recorte que teve de curva ascendente do Roger. Porque pode ser parecido agora. Tomara que não tenha tempo de validade, como teve do Roger. Bagé, a expulsão do Kahneman inviabiliza uma análise um pouco mais aprofundada do jogo em si contra o Bragantino? Eu acho que inviabiliza, tá? Porque nós estamos falando de um cara que foi expulso. Eu até anotei aqui, eu tenho no meu caderninho, mas ele foi expulso ainda no primeiro tempo. E tu sabe que daí isso me reporta para uma outra situação, tá? Que envolve também a questão de arbitragem, que é justamente o jogo do Santos. E aí, hoje a gente estava debatendo isso no The Tarde, sobre, tá, mas peraí, cara, tu imagina se tu fosse pontuar a importância de algumas decisões de árbitros. O jogo contra o Santos, o Grêmio estava ganhando de 1-0. E o Arthur sai e entra o Alex Santana.
Aí eu disse assim na minha jornada, pô, rapaziada, depois vocês têm que descobrir lá o porquê que o Mano fez essa mexida. Eu acho que o Arthur tá machucado. Vai sair o Arthur, vai entrar o Alex Santana. E óbvio que entra o Alex Santana com outro tipo de qualidade. E o Santos cresceu. E é justamente ali que o Santos empata o jogo. E depois a gente descobre que o Arthur foi sacado porque o Arthur foi lá e disse pro Mano: Mano, o cara já me ameaçou 2 vezes de expulsão. Aí que a gente entra no ponto da arbitragem. Então, quer dizer, ali prejudicou diretamente, porque o Mano pensou, se eu deixar o Arthur, ele vai expulsar o Arthur, vai ser um jogador a menos no campo e vai ser um jogador a menos na próxima rodada. Então, na questão do Kahneman, por todo o envolvimento que o Kahneman tem com o Grêmio, claro que prejudica, porque é uma expulsão ainda no primeiro tempo. Então, no segundo Tá. tempo, o Mano vem com um roteiro de sobrevivência. Cara, vamos tentar sobreviver, sabe? E tava sobrevivendo. Até então, o cara pensa assim, meu, agora o 0-0 já é baita resultado. Até que tem um pênalti no último lance do jogo. Então, eu acho que é muito difícil analisar e até buscar alguma crítica a algo que o Mano tenha feito a partir do momento que ele teve um jogador e a forma que ele foi expulso, né? Que também bagunça o teu psicológico, né? Fica todo mundo sem entender muito o que estava acontecendo. De qualquer maneira, o Grêmio estava numa curva ascendente. Um resultado como esse, embora a derrota, evidentemente que não vai se creditar a falta de futebol do Grêmio. Ninguém vai ter capacidade de dizer isso. A derrota aconteceu por motivos óbvios. Primeiro, que o Grêmio estava conseguindo um empate mesmo com um jogador a menos, e segundo, a expulsão ainda no primeiro tempo, que foi equivocada. Então, realmente não, Mas tu não pega, fica raiva. Esse jogo não fica tristeza, ele fica raiva. fica raiva. Tu pega, por exemplo, assim, o quanto o futebol ele muda muito rápido, né? O Grêmio vai jogar contra Santos e Bragantino, tá? Aí o que que eu fiquei pensando? Eu digo, cara, vamos lá. O Grêmio, o Grêmio vai, se o Grêmio fizer, eu acho que o Grêmio vai fazer 4 pontos, acho que vai ganhar um e vai empatar outro. Mas se fizer 2 pontos, 2 empates, eu tô feliz. O Grêmio acaba fazendo 1 ponto. E por mais que a gente saiba tudo o que aconteceu, tu pensa assim, tá, mas vamos olhar pra tabela. A tabela te mostra o quê? Que tu foi jogar 6 e tu fez 1. Então é muito Tá. louco isso, sabe? Porque muda totalmente a tua perspectiva. Pega o lado do Inter. Jogou contra o Juventude. Ah, não, mas é o primeiro jogo, tá. Aí vai contra o Juventude, contra o Corinthians. Pô, mas é. Ah, não, mas é. Não teve tempo de treinar. Tá, mas peraí. Tu jogou contra o Juventude que tá possivelmente rebaixado. Tu jogou contra o Corinthians que não tinha não tinha 4 jogadores importantes. E tu não ganha? Como é que tu vai ganhar do Botafogo? E aí tu vai lá e ganha do Botafogo. Então as perspectivas de tabela, elas são muito loucas, cara. É, é. Não, não. O final de semana inverteu completamente todas as perspectivas, até em relação ao Grêmio contra o Bragantino, que não se esperava fosse passar pelo que passou. E do Inter, então, nem se fala. Do Inter, então, nem se fala. Mas eu realmente acredito que algumas recuperações no Internacional, nesse período de parada, agora sejam fixadas. Especialmente a física. Porque talvez, Bagé, o Internacional tenha corrido os 90 minutos muito mais por superação, por conta de sei lá o que o Ramon Pode. Dias e o Emiliano fizeram no vestiário, do que propriamente por uma recuperação física. E ao mesmo tempo em que a gente disse que nesses 10 dias não tinha como fixar uma recuperação física, porque infelizmente o Paulo Paixão deixou um trabalho ruim, que é uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse dizer na minha vida, mas ao mesmo tempo que a gente disse que não havia tempo, agora com mais 11 dias, bom, aí sim, aí efetivamente tu pode começar a fixar uma recuperação física. A gente sempre diz, dá 3 semaninhas. 3 semaninhas com bom trabalho físico, tu parte do zero para uma porcentagem muito boa de condições. Então, esse vai ser um outro ponto que vai dar para fixar também. Agora, resta saber, claro, aí é uma outra situação, porque daí o jogo contra o Mirassol do Inter não é fácil, tá? Ninguém joga fácil contra o Porra, Mirassol, muito tá. menos lá. O Mirassol é um time que tá sem responsabilidade na competição, então ele joga o tempo inteiro em cima. Resta saber o que vai armar, se é uma sequência, se ele vai fixar, ou se daqui a pouco ele tá fazendo também mudanças em cima de necessidade, né? Porque tu tem jogador fora, tem jogador que não encaixou. Daqui a pouco também seja Vou te um dar um roteiro exemplo. de sobrevivência. Ele não teve o Luiz Otávio machucado nesse jogo contra o Botafogo, que ele deu a entender, inclusive, que é titular dele. Jogou Thiago Maia e Bruno Henrique. Em tese, o Thiago Maia jogou no lugar dele. E o Thiago Maia foi um monstro em campo. E agora? O que se faz? Né? É. Eu não sei. Mas, Ele vai continuar com os dois atacantes móveis? Vai continuar com os dois atacantes móveis? Ele vai continuar com o Vitinho e Carboneiro deixando o Borré fora? Não sei. Eu mas acho tu que sabe que sim, não. o Thiago Maia é um jogador que ele ainda não aconteceu no Inter, né? Ele É. faz boas apresentações se a gente comparar a ele. Mas o Thiago Maia Premium,
Pra mim, no Flamengo, ele até teve alguns jogos assim. Sabe? Ele era um jogador, cara, é surreal. Hoje eu vejo o Thiago Maia só como marcador. O Thiago Maia que a gente acostumou ver, até logo que ele chegou no Flamengo, era um Thiago Maia que daqui a pouco fazia proposta de jogo, sabe? Que pena, acabou. Ai, cara, eu por mim eu ficaria aqui Eu também ficaria mais até 2 amanhecer horas, o né? dia, Bagé. É Tá, tão mas bom não vai tratar dar, tá? contigo. Que pena. Não, Então não vai vamos dar encerrar também. por aqui, né? Tchau, 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 Tchau. tchau.